Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Nós estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. E a gente começa mostrando para você aqui a capa do site da Folha de São Paulo. Manchete: delação premiada. Procuradoria-Geral da República omitiu falas de Mauro Cid que contrastam com denúncia contra Bolsonaro. O procurador-geral Paulo Gonet, por outro lado, enfatiza pontos da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que incriminam o ex-presidente. Tenente-coronel diz que militares pediram localização de Moraes. Moraes aqui é o ministro do STF, Alexandre de Moraes, um dia após plano abortado de assassinato. Bolsonaristas falam em tortura e coação sobre vídeos da audiência de delator com Alexandre de Moraes. Bolsonaro terá privilégios de ex-chefe de Estado em eventual prisão no Exército. Ainda, Bolsonaro editou o decreto e buscou apoio de chefes militares para o golpe, afirma o tenente-coronel Mauro Cid em vídeo. A Mônica Bergamo escreve na sua coluna: decisão de julgar Bolsonaro em turma do STF divide e também poupa o Supremo, dizem ministros. O podcast Café da Manhã trata e explica o peso da delação de Mauro Cid para denúncia da PGR contra Bolsonaro. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo. No Senado, oposição ignora sinal do presidente Davi Alcolumbre sobre o projeto de anistia aos ataques do dia 8 de janeiro de 2023 e mantém mobilização a favor do projeto. Governistas avaliam que o presidente do Senado colocou a bola no chão e deixou claro que a ideia não está na ordem do dia e quem faz a pauta de votação do plenário é o presidente da casa. STF, Alexandre de Moraes, manda a empresa norte-americana Hubble indicar o seu representante legal em 24 horas, sob pena de ser suspensa de atuar no Brasil. Aqui no carrossel de fotos, a primeira foto em destaque é para esse ônibus, uma tragédia que aconteceu de madrugada, nessa noite de ontem para hoje, colisão com caminhão. Ônibus que transportava estudantes universitários da Universidade de Franca fica destruído após acidente na rodovia Valdir Canavari, no interior de São Paulo. E nessa batida de caminhão com ônibus que levava os universitários, deixa ao menos 12 mortos e 11 feridos. O motorista do caminhão foi preso. A outra chamada é para um incêndio em São Paulo. Incêndio atinge fábrica de isolantes térmicos no bairro de Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Vizinhos do imóvel ouviram barulho de explosão. Na área internacional, aqui uma foto, esse aqui de óculos e de boné, é o empresário Elon Musk segurando uma motosserra.
motosserra que foi um símbolo da campanha eleitoral de Javier Milei, presidente da Argentina. Diz a legenda da foto: encontro nos Estados Unidos. Javier Milei entrega motosserra a Elon Musk em evento conservador em Maryland. Ferramenta é símbolo dos cortes de gastos promovidos pelo líder argentino. Outra chamada: cenário de morango e chocolate. Conheça Copelia, a meca do sorvete em Cuba, que desafia a crise e a oferta privada. Estabelecimento reabre após 3 meses com reajuste e mais sabores. Tendência europeia, uma matéria sobre o comportamento. E vejam aqui a foto de várias senhoras desenhando, fazendo aqui, exercitando a arte. Aqui em Londres, londrinos apostam em clube offline para fazer detox digital e conhecer pessoas. Ideia que atrai muitos jovens, espalha-se por outras cidades do continente. Vaticano. Internação do Papa completa uma semana, sem fotos de Francisco e com uma série de interrogações. O pontífice volta a ter uma noite tranquila, de acordo com o informe do Vaticano. A revista The New Yorker chega aos 100 anos como um símbolo de resistência do jornalismo. O veículo de comunicação se firmou como um celeiro de vozes autorais que se debateram com seus editores. Blocos diversos estremecem São Paulo, com miríade de ritmos, tribos e artistas. Veja a agenda com opções neste final de semana de pré-carnaval. O carnaval deste ano terá calor acima dos 30 graus Celsius em quase todas as capitais do país, diz a Folha de São Paulo. Agora sobre essa área de transporte, essa celeuma que está acontecendo lá na cidade de São Paulo, a prefeitura contra o transporte por motocicletas. E a matéria diz o seguinte: mais de 20 milhões de pessoas já usaram o Uber Moto no Brasil. O serviço atende quase todas as capitais brasileiras. Na área de economia, Banco Central, aumento do volume de crédito via mercado de capitais, retoma o debate pela regulação do BC, do Banco Central. Saldo de títulos de dívida emitidos por firmas apresentou um salto de 24,1% no ano passado. Guerra comercial. Estados Unidos registram déficit comercial estável com o mundo e com a China na última década. Para especialistas, tarifas americanas são a tática para ameaçar, negociar e cantar vitória. Intelectuais que me desculpem, mas acredito em Deus. A frase é de Tati Bernardi para leitores do jornal Folha de São Paulo. A colunista participou de evento realizado para comemorar os 104 anos de fundação da Folha. Ainda é destaque na capa da Folha um anúncio da Microsoft, a empresa norte-americana de tecnologia, que dá ânimo para a computação quântica, mas êxito de sistema ainda é incerto. História de livraria. Como um sebo no subúrbio do Rio de Janeiro
superou o incêndio e transformou todo um bairro. Sebo é o nome de um estabelecimento que vende coisas antigas, principalmente livros. Casa Folha, que é um produto da Folha de São Paulo, inicia projeto de dar aulas. E esse agora é com o ex-jogador, o Raí, que era da seleção brasileira. Ele estreia na plataforma de cursos online. Agora, vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E toda sexta-feira, o Estadão traz dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer para quem está em São Paulo curtir o final de semana. E na área de cultura, a dica do Estadão é para uma exposição, é para uma mostra lá no Museu da Imagem do Som, que conta os 50 anos da carreira solo do artista Ney Matogrosso e suas várias facetas. Aqui é a foto do Ney Matogrosso. No bate-volta, a dica do Estadão é para quem quer curtir um carnaval quer silêncio e não confete, não barulho de carnaval. E nessa matéria, o Estadão dá dica de 6 cidades ali por volta de São Paulo, numa distância de 80 a 250 quilômetros, de paz, de tranquilidade. E uma das cidades desse bate-volta, quem quer curtir o carnaval, é a cidade de Ibiúna, que é uma cidade de montanhas. No Divirta-se, a dica do Estadão é a última chance de ver peças de teatro que falam de amor e solidão. Isso na área de teatro. A foto de destaque aqui do Estadão, como também da Folha de São Paulo, é para essa imagem, eu diria até macabra, dos militantes do Hamas, todos vestidos de preto, como vocês podem ver, segurando um caixão. Isso porque ontem eles devolveram a Israel uma família. A mãe, que seria a mãe, o corpo da mãe e 2 filhos, que foram sequestrados em outubro de 2023 e mortos pelo Hamas. Diz assim a legenda dessa foto: Israel recebe corpos de crianças sequestradas. O DNA do corpo da mãe dá negativo, não confere. O Hamas entregou corpos de uma família que sequestrou em outubro de 2023 em Israel. O exame de DNA testou a identidade dos irmãos, o Ariel, que na época tinha 4 anos, e o Cafi, que está o corpo no caixão na foto acima. Levado, na época ele tinha 9 meses de idade. Mas o terceiro cadáver não é da mãe Siri, a mãe deles. O DNA não bateu. O Hamas, querendo enganar Israel, mandou outro corpo de mulher. Educação. O Estado de São Paulo projeta 100 escolas cívico-militares ativas a partir do mês de julho próximo. O governo de São Paulo divulgou o cronograma de consultas públicas para modelo voluntário que prevê policiais militares da reserva como monitores dessas escolas e também professores. Ainda em São Paulo, transporte.
O Ministério Público de São Paulo se manifesta favorável ao transporte por aplicativo de moto e contra o veto da Prefeitura a serviço de mototáxi. Para o Subprocurador-Geral de Justiça, a gestão municipal da capital paulista não tem competência para proibir o serviço de mototáxi e a medida, o decreto do prefeito Ricardo Nunes, fere a liberdade de escolha do consumidor, do cliente. Na área internacional, o presidente da Argentina, Javier Milei, evita que o Senado Federal abra uma comissão para investigar o escândalo que estão chamando de Cryptogate. Foi um escândalo que o presidente mandou os argentinos comprarem criptomoedas para uma empresa e pouco tempo depois a empresa sumiu com o dinheiro, deixando 75 mil argentinos no prejuízo. Área de esportes, Campeonato Paulistão, Palmeiras vence e mantém chances de classificação. E ele venceu o Botafogo. Na área de economia e negócios, chocolate amargo. O cacau, que faz o chocolate, sobe 189% e deve tornar mais caro os ovos de Páscoa, famosos na Semana Santa. Ainda na área de economia e negócios, números de varejo, indústria e serviços mostram perda de vigor da economia. O IBCR, espécie de prévia do PIB, do Produto Interno Bruto, recuou 0,73% em dezembro do ano passado, embora o crescimento tenha sido de 3,8% no ano todo. Juros altos pesam nesse recuo de 0,73%. Mas a manchete do Estadão, como é a manchete da Folha de São Paulo, é sobre a saída da ministra Nízia Trindade. Reforma ministerial. Lula deve tirar Nízia Trindade do Ministério da Saúde. Alas do PT, do Partido dos Trabalhadores, disputam o cargo. Diz assim o texto da manchete: a substituição de Nízia Trindade na pasta da saúde é considerada certa na reforma ministerial planejada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e alas do PT já disputam a indicação. A saúde tem orçamento robusto. O orçamento anual do Ministério da Saúde é 239,7 bilhões de reais. E os programas que podem ajudar a melhorar a avaliação do governo. O principal cotado para o cargo é o ministro, hoje, da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ligado a Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. O Alexandre Padilha ocupou o cargo no governo Dilma Rousseff, de 2011 a 2014. Ele é padrinho político de Nízia Trindade e tem vários aliados abrigados em secretarias da pasta. Outro cotado para assumir o Ministério da Saúde é Arthur Quioro, que também já foi ministro da Saúde e tem o apoio do chefe da Casa Civil, o Rui Costa.
Agora vamos para a capa do jornal O Globo do Rio de Janeiro. No alto da capa é uma historinha dizendo os bastidores do filme Ainda Estou Aqui. E a história é como foi escolhido o elenco jovem. O elenco jovem são os filhos da Eunice Paiva, personagem vivida pela atriz Fernanda Torres. Diz assim: histórias do elenco jovem do filme Ainda Estou Aqui tem busca por crianças com ritmo de anos 70, adolescente abordado na praia e crochê. No alto da capa do Globo traz 3 fotos do tenente-coronel Mauro Cid, ele que foi ajudante de ordens, o assessor principal, aquele que passa 24 horas por dia perto do assessorado. E ele foi assessor, ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro. E essas fotos são tiradas do vídeo da delação premiada conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse vídeo foi ontem exibido na íntegra no Jornal Nacional da Rede Globo, onde no vídeo, Alexandre de Moraes pressiona para ele dizer a verdade, ameaçando de prisão a ele e o pai dele. Mas diz assim o texto dessa chamada: em vídeo, depoimentos de Cid detalham trama golpista. O STF tornou públicos os vídeos dos depoimentos da delação do tenente-coronel Mauro Cid, em que ele relata fatos da articulação após as eleições presidenciais de 2022, como a reunião em que o então presidente Jair Bolsonaro teria apresentado a minuta golpista aos chefes das Forças Armadas. Num dos depoimentos, o ministro Alexandre de Moraes adverte Mauro Cid de que ele, como delator, tinha obrigação de dizer a verdade sob pena de ter o acordo de delação premiada rompido. Sobre o assunto, sobre essa denúncia da Procuradoria-Geral da República, o Bolsonaro disse assim, é uma matéria secundária dessa chamada: estou tranquilo, ninguém tem o couro mais grosso que eu, afirma Bolsonaro. Ainda sobre o assunto, a denúncia impacta chances do projeto de lei da anistia para os depredadores das 3 sedes dos poderes da República no dia 8 de janeiro de 2023, no Congresso. Cúpula de Câmara e Senado, líderes do Centrão e até aliados de Bolsonaro avaliam não haver clima, ao menos por enquanto, para avanço da proposta tramitar e ser aprovada no Congresso Nacional. Outra chamada de capa do Globo, não é a manchete, mas está em destaque, é a possível queda de Nízia Trindade, abre uma disputa entre petistas pela pasta da saúde, pelo Ministério da Saúde. Nomes de Alexandre Padilha e Arthur Quioro representam diferentes alas do governo. Ministra diz que fritura pública é desagradável, mas que não fica acuada. Ela disse:
Sigo o meu trabalho, fecha aspas. A manchete do jornal, o Globo, é sobre emissão de dívidas. Empresas brasileiras mais que dobram captação de dólares no exterior em um ano. A captação de dólares no exterior por grandes empresas brasileiras deu um salto neste começo de ano, chegando a 6,7 bilhões de dólares até ontem, quinta-feira, 151% a mais do que no mesmo período de 2024. A lista é encabeçada por gigantes privadas brasileiras, como a JBS, dos irmãos Batista, a Raizen, que é uma empresa distribuidora de combustíveis, e os bancos Itaú, Bradesco, Santander e a empresa Usiminas. Entre os principais fatores para este salto de 151%, analistas citam a solidez das empresas, o juro menor nos Estados Unidos, o que barateia a tomada de empréstimo lá fora, e a maior disposição de investidores estrangeiros de tomar risco em países emergentes, de olho em taxas de retorno melhores. Esta foto, de destaque na capa do jornal O Globo, desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, é um avião com uma avaria no bico da aeronave. Um pássaro no caminho. Avião da Latam teve de retornar ao aeroporto do Galeão com o bico danificado, como vocês podem ver aqui na foto, danificado após colidir com uma ave pouco depois de decolar. O assunto é chamada de capa do Globo porque ultimamente está havendo muito acidente, muitas ocorrências com aeronaves no Brasil e fora do Brasil. R$40 a caixa com 30 ovos. R$40 a caixa com 30 ovos é um absurdo, diz o presidente Lula. Com a inflação dos alimentos citada como uma causa da sua popularidade em queda, o presidente diz querer discutir preço do ovo com os atacadistas. Fronteira da ciência. Chip quântico pode revolucionar a tecnologia. A empresa Microsoft anunciou ter criado um novo tipo de chip, passo-chave para o desenvolvimento em questão de anos, não de décadas, do computador quântico, máquina com potencial de revolucionar a indústria e a inteligência artificial. Totens de câmeras de segurança se espalham e levantam discussão. Equipamentos em prédios particulares que utiliza a inteligência artificial e identifica atitudes suspeitas, repassa informações à polícia, gerando debate sobre o limite da atuação privada e proteção de dados. Ainda sobre essa área de inteligência artificial, o Jornal Globo traz uma entrevista exclusiva com o Paulo Moll. O Paulo Moll, ele é o diretor-presidente do grupo Redditor, que é um grupo de hospitais, e ele, nessa entrevista, avalia o impacto da nova tecnologia na área da saúde e diz que o setor hospitalar tem muito a crescer no país. Abre aspas, somos líderes em robótica no país. E ele disse mais,
A inteligência artificial humaniza a relação entre médico e paciente. A Folha de São Paulo também destaca, como na Folha de São Paulo e também no jornal O Estado de São Paulo, o jornal o Globo também dá como destaque essa foto de homens do Hamas, de preto, de balaclava, não mostrando o rosto, com o rosto encoberto, entregando corpos de israelenses. Desfile cruel e desumano é o título dessa chamada de capa do jornal o Globo. Diz a legenda da foto: a forma performática com que o Hamas fez sua primeira entrega de corpos de reféns gerou revolta entre israelenses e foi condenada pela ONU. Após exame de DNA, Israel afirmou que houve um erro na identificação de um dos 4 corpos de reféns e o DNA não bateu, foi com a mãe das 2 crianças que foram sequestradas em outubro do ano passado, no outubro de 2023, e foram mortas lá no Hamas. E ontem, nessa troca de reféns por prisioneiros, ontem eles devolveram os 3 israelenses, os corpos dos 3 israelenses. O jornal Globo também chama na sua capa principal um novo projeto que o Grupo Globo está lançando. E esse novo projeto é para tirar dúvidas na área médica. Leitor do jornal Globo poderá enviar perguntas sobre doenças que terão respostas de renomados médicos, com um tema semanal, a começar pelo lipedema. E essa matéria vai sair toda segunda-feira nas páginas do jornal O Globo. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal. Correio Brasiliense traz no alto da capa a mudança também lá em Brasília da secretária de Saúde do Distrito Federal. Novo comando na Secretaria de Saúde do DF. Ex-presidente do IGES, Juraci Cavalcante, assume a pasta no lugar da ex-secretária Lucilene Florencio. O governador Ibanez Rocha disse que espera mais celeridade na resolução de problemas do setor. O delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, o Kleber Monteiro, assume a direção do IGES, que era ocupada a direção pelo Juraci Cavalcante, que agora está indo para a pasta de saúde. Assim como no Brasil, o Ibanez Rocha está tendo problemas na condução da pasta da saúde lá no DF. Outra matéria, aqui chamada no alto da capa do Correio, é sobre uma pesquisa dizendo que o assédio no trabalho prejudica a vida a 2. O Correio Brasiliense traz uma entrevista aqui com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nessa entrevista, o presidente Lula diz: Bolsonaro prova que é culpado ao pedir a anistia. Legenda da foto: do Alvorada, do Palácio do Alvorada, Lula conversou ao vivo com jornalistas da Rádio Tupi do Rio de Janeiro e abordou temas desde Bolsonaro ao preço dos alimentos. Em entrevista à Rádio Tupi do Rio, a Rádio Tupi
é dos Diários Associados, da rede de comunicação Diários Associados, que foi fundado pelo jornalista Assis Chateaubriand. Aqui em Fortaleza nós temos também uma rádio que é a antiga PRE9, também do Diários Associados. E o Correio Brasiliense é do grupo Diários Associados. O Correio Brasiliense foi fundado primeiramente em Londres. Aqui é uma digressão que eu faço sobre os Diários Associados. Foi fundado primeiramente em Londres em 1808 por Hipólito José da Costa, e em Brasília o Correio Brasiliense foi fundado em 1960 pelo Assis Chateaubriand. E a Rádio Tupi do Rio de Janeiro é do grupo Diários Associados. E o presidente Lula, nessa entrevista à Rádio Tupi, fez duros ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro, denunciado com mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. O petista afirmou que o documento entregue pela Procuradoria-Geral da República ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, tem acusações muito graves e avaliou que, ao defender um projeto de anistia aos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro prova que cometeu crime. Abre aspas para citar uma fala do presidente Lula nessa entrevista. Disse ele: quando o ex-presidente fica pedindo anistia, ele está provando que é culpado, que cometeu um crime. Ele deveria estar falando: eu vou provar a minha inocência. Fecha aspas e acrescenta Lula, abre aspas de novo: eu tenho certeza de que, se for provado, ele, Bolsonaro, só tem uma saída: ser preso. Fecha aspas. Lula falou também sobre a alta dos preços dos alimentos, falou também sobre segurança pública, entre outros temas. Aqui sobre o mesmo assunto, uma foto menor do Jair Bolsonaro com um microfone. E essa foto é porque antes de ontem e ontem, o Partido Liberal, a direção nacional do Partido Liberal, fez um encontro nacional sobre comunicação para os seus dirigentes. E lá, nesse encontro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele desdém da denúncia e da ameaça de prisão. Diz assim o texto da chamada: acusado de ser o chefe da trama que visava impedir a posse de Lula em 2022, Jair Bolsonaro menosprezou as investigações da Polícia Federal e menosprezou também a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Abre aspas para citar uma frase de Bolsonaro: nada mais tem contra nós do que narrativas. Tudo foi por água abaixo. A mais recente foi essa de golpe. Vão prender o Bolsonaro? Caguei para a prisão. Fecha aspas, disse o ex-presidente em encontro do seu partido, o Partido Liberal, o PL. Para o final de semana, para curtir o final de semana, para quem está em Brasília, as dicas aqui do Correio Brasiliense é para as festinhas de pré-carnaval. Diz: a festa vai tomar conta das ruas de Brasília. Em ritmo de frevo pernambucano e samba, Brasília promove o esquenta para o carnaval. Amanhã, sábado, os bloquinhos. O primeiro, Sovaco da Asa, ou Asa Norte ou Asa Sul, ali no plano piloto.
e o Suvaquinho tomam conta do eixo monumental, que é aquela principal via de acesso ao Congresso Nacional, isso amanhã. E no domingo, o bloco Aruque comanda desfile lá no setor do Cruzeiro, que fica também próximo ao plano piloto. Também tem feijoada no final de semana, lá no Distrito Federal. E quem está promovendo a festa é o próprio Correio Brasiliense. Banda Coisa Nossa embala a festa do Correio neste domingo. E vai ser uma feijoada. Quem está também se apresentando neste fim de semana em Brasília é o cantor Fábio Júnior, Para Sempre Romântico. Fábio Júnior desfila sua longa lista de sucessos no Ulisses Guimarães amanhã, sábado. Show revisita a carreira do astro. É chamada de capa também do Correio Brasiliense um artigo hoje publicado nas páginas internas do jornal, um artigo do senador, do ex-presidente da República, José Sarney, ele que é autor do livro Maribondos de Fogo. O ex-presidente, nesse artigo, alerta que o ódio deve ser extirpado da política brasileira. Convênio entre o governo do Distrito Federal e o governo de Goiás para reduzir a tarifa do Vale Transporte. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o governador em exercício de Goiás, o Daniel Vilela, criam um consórcio que visa subsidiar passagens de ônibus no entorno de Brasília, que são 33 cidades ali no entorno do Distrito Federal. Com isso, evitar o reajuste de tarifas entre as duas regiões. E essa medida é muito bem-vinda, porque próximo ano tem eleição para governador. E essa medida, para não deixar a passagem de ônibus subir, é muito bem-vinda para a população, para os eleitores, eles fazendo já de olho nas eleições do próximo ano. Oruan, em nova polêmica, o rapper fura blitz e vai preso no Rio de Janeiro. E há quem diga que esse fura blitz foi de propósito para esse rap e influência nas redes digitais aparecer dentro de uma viatura policial. No Oriente Médio, a chamada de capa do jornal é dizendo que corpos de reféns são entregues sob comoção dos israelenses. É aquela foto daqueles homens de preto com um caixão, segurando um caixão de defunto. Esse grupo de jovens, aqui na capa do Correio Brasiliense, diz assim, a matéria: parabéns, aprovados, suave na nave, núcleo de apoio aos vestibulandos, nave, do Centro de Ensino Médio 3 da cidade de Taguatinga, garantiu 107 aprovações na UNB, Universidade Nacional de Brasília, neste ano. O projeto foi criado pela professora Regina Cotrim. Ela diz: a verdadeira conquista será vê-los formados, diz a professora. Álcool preocupa no Distrito Federal. Esse é o título de uma entrevista ao CB Saúde, que a terapeuta Andréa Galassi alertou para o aumento no consumo de bebidas alcoólicas. Brasília é a segunda cidade com mais registros de uso de álcool do Brasil. Lá
é muito frio. Tem muito frio, principalmente nos meses de julho e agosto. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E no alto da capa é uma matéria, chamada para uma matéria sobre carestia, preço dos alimentos. E dizendo que o tomate e carnes têm maiores altas em 12 meses no Ceará. A manchete do jornal O Povo é para uma medida anunciada ontem pelo governador Eumano de Freitas, bônus anual. E para que esse bônus? É um dinheiro a mais. Policiais receberão até R$6.000 de redução se eles receberão um bônus de até R$6.000 se a redução de homicídios no Ceará for alcançada. A meta do governo do Ceará é reduzir os assassinatos aqui no estado em 11%. Policiais e demais servidores ligados à área de segurança receberão R$2.000 a cada quadrimestre. O investimento total nesse projeto que o governador quer gastar é um total de R$160 milhões. O governador está reservando esse dinheiro, R$160 milhões, para pagar esse bônus anual. Esta foto de destaque na capa do Povo, com essa senhora aqui acocorada e cuidando das plantas, é sobre distribuição de mudas de plantas. População tem acesso gratuito a 17 espécies de árvores. A ação faz parte do plano de arborização de Fortaleza e procura ampliar as áreas verdes na capital cearense. Ainda é chamada de capa, agora na área de política, dizendo que o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, pede R$66 milhões, pede autorização da Câmara Municipal de Fortaleza para ele fazer um empréstimo de R$66 milhões para pagar precatórios deixados pelo ex-prefeito Sarto. Precatórios são decisões judiciais para que se pague determinado recurso. Ainda agora no caderno Comes e Bebes, que é publicado às sextas-feiras no jornal O Povo, a matéria principal do caderno são restaurantes em Fortaleza que apostam em combinações variadas usando a goiaba. No caderno de economia, a matéria principal é dizendo que a indústria de alimentos no Ceará tem o terceiro maior faturamento do Nordeste no ano passado. Agora vamos para o jornal Valor Econômico. No alto da capa, 3 chamadas. A primeira, na área de cultura, artes plásticas. Desde os anos 70, a artista paraibana Marlene Almeida cria com argila e milita pela ecologia. Turismo gastronômico. Restaurantes de Tóquio são os mais estrelados do mundo, mas ainda não se recuperaram da pandemia de Covid-19. Cinema. O arquiteto no filme O Brutalista saiu da imaginação do diretor Brad Corbett, mas para deixar o público na dúvida. A manchete do Valor Econômico é sobre gastos públicos. Gastos elevados e rígidos
minam a eficiência do setor público no Brasil. As despesas não financeiras ultrapassam 38% do PIB, número superior ao de grande parte dos países emergentes. Outra chamada de capa: grandes bancos começam o ano de 2025 mais conservadores após um 2024 forte. Reforma ministerial deve envolver troca no comando do Ministério da Saúde. Crédito rural com subsídio é suspenso. O Tesouro Nacional suspendeu novas contratações de financiamento com subvenção federal nas linhas do Plano Safra 2024-2025. Apenas as operações de custeio do Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, poderão ser acessadas. Na área internacional, matérias sobre as eleições lá na Alemanha. Extrema-direita pode se destacar em eleição alemã para a escolha do novo primeiro-ministro. E também na área internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cogita distribuir verbas que ele está acumulando com os cortes de gastos que ele está fazendo na máquina administrativa do governo. Edson, nas páginas internas do Estado de São Paulo desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a primeira nota da coluna do Estadão diz que novo relatório da Polícia Federal pode aumentar a lista de denúncias da Procuradoria-Geral da República contra bolsonaristas. O relatório complementar que a Polícia Federal deve encaminhar nos próximos dias à Procuradoria-Geral da República tem potencial para gerar mais denúncias contra bolsonaristas no inquérito do golpe. Além disso, outros 2 casos em análise pelos procuradores podem ser incluídos. Primeiro, a fraude de cartões de vacina e joias, a venda de joias sauditas presenteadas à presidência da República. A expectativa de investigadores é de que a PF compartilhe dados do celular apreendido com o general Walter Braga Neto, mais conhecido como Braga Neto, que ele é ex-ministro do governo Bolsonaro, denunciado pela Procuradoria e preso preventivamente. Ele está preso há 2 meses. Ao contrário do que a PF apontou nos indiciamentos, nesta semana, a PGR não viu crime de 10 aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, a exemplo do dirigente nacional do partido, o PL, Valdemar Costa Neto. Sobre essa decisão do procurador Paulo Gonet de antecipar a publicação do texto da denúncia ao entregá-la ao Supremo Tribunal Federal, a jornalista Rosiane Kennedy dá o seguinte informe sobre essa decisão de antecipar, porque a denúncia estava prevista para ser enviada ao STF só na próxima semana, e o Paulo Gonet resolveu antecipar. E ela conta essa historinha. Poucas horas antes de denunciar Bolsonaro ao STF, na terça-feira, 18, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, estava no Supremo Tribunal Federal ouvindo causos do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e não havia avisado auxiliares que apresentaria a denúncia naquele mesmo dia. E essa reunião lá no Supremo é por conta da visita que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, estava fazendo no Brasil e resolveu fazer
uma visita lá no STF. E todos os ministros estavam lá, quase todos, aliás, e também estava o Paulo Gonet, que é o chefe do Ministério Público Federal. Continua a nota sobre essa questão. No fim da tarde, depois do converscote dos ministros do STF com o presidente de Portugal, Gonet voltou ao seu gabinete na Procuradoria-Geral da República, de onde não sairia de lá até assinar a denúncia contra o ex-presidente no inquérito do golpe, isso por volta das 8h42 da noite. Só então, quando ele assinou e mandou protocolar lá na sede do Supremo, é que ele não saiu lá da Procuradoria. Isso foi tido como uma surpresa. Nem os assessores dele, como diz aqui a nota, não sabiam que ele voltaria para a Procuradoria para assinar a denúncia e enviá-la no mesmo dia para o Supremo Tribunal Federal. Página de editoriais desta sexta-feira do Estadão. O primeiro editorial comenta sobre o seguinte assunto: os Estados Unidos contra o mundo livre. Donald Trump força a capitulação da Ucrânia, presenteia Vladimir Putin e sacrifica a aliança com os europeus, deixando claro que não se pode mais contar com os Estados Unidos para defender os valores ocidentais. Segundo editorial, justiça não é vingança. Se bem recebido pela sociedade, o plano do Ministério da Justiça e do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para combater as violações dos direitos humanos nos presídios, pode levar a um Brasil mais seguro no futuro. Páginas de política do Estado de São Paulo. Reforma ministerial. Saída da ministra Nízia Trindade é dada como certa. Padilha, Alexandre Padilha, o favorito para assumir a pasta da saúde. Ministra é mal avaliada pela cúpula do governo e por alas do PT, que disputam o ministério. Atual titular do Ministério da Articulação Política do Governo, o Alexandre Padilha, tem o apoio do ministro Fernando Haddad. E o outro nome cotado, que é o Arthur Quioro, é o nome cujo padrinho é Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Noutra matéria aqui menor, diz que Lula afirma que os palpites da sua mulher Janja lhe ajudam. Advogados dizem que Bolsonaro jamais vai tentar fugir do Brasil ou pedir asilo político a alguma embaixada lá sediada em Brasília. Mauro Cid, o tenente-coronel ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, afirma que o Carlos Bolsonaro, filho do Jair, comandava o gabinete do ódio. E esse gabinete do ódio era uma espécie de uma redação para produzir fake news, aqueles pequenos vídeos curtos e soltar via as várias plataformas na internet do Brasil. O outro filho de Bolsonaro, o senador Flávio,
admite que há nomes viáveis, fora o pai dele, para disputar a presidência da República, representando a direita brasileira. Negócios de concierge do PCC, do primeiro comando da capital, envolvem empresas de ônibus, diz a Polícia Federal. E esse concierge a palavra significa porteiro, ou aquele que quer servir. Então, podia ser assim, negócios de serviços do PCC envolvem empresas de ônibus. E o PCC é a facção criminosa que domina São Paulo, com vários negócios, além da venda de drogas, né? Venda de armas, tudo ilegal. Eles também atuam em empresa de ônibus e também em postos de combustíveis. O STJ manda soltar o ex-governador de Tocantins, suspeito de planejar fuga. Editoria Internacional. Acordo de cessar fogo no Oriente Médio. Israel diz que o Hamas enviou corpos de crianças, mas o DNA da mãe deu negativo. O corpo é de outro. Em cerimônia grotesca porque olha aqui a foto que é estampada também na capa do Estadão. Os militantes do Hamas, todos aqui, outros com metralhadoras, os 6 homens de preto carregando aqui o caixão, eles com balaclava, cobrindo o rosto para não serem identificados. Pois nessa cerimônia grotesca, os terroristas devolvem restos mortais de 3 membros da mesma família, mas os exames mostraram que uma outra pessoa estava em um dos caixões, como se fosse a mãe das 2 crianças. E tá aqui a senhora que foi sequestrada, a jovem senhora que foi sequestrada em outubro de 2023 pelo Hamas. Essa criança na época tinha 9 meses e esse daqui tinha 4 anos na época. Donald Trump afirma que a Rússia tem cartas para negociar o fim da guerra com a Ucrânia. Javier Milei evita criação de comissão lá no Senado da Argentina. Ele consegue barrar a criação dessa comissão que iria investigar o escândalo que foi ele envolvido numa empresa privada de criptomoedas. Depois ele pediu desculpas. São Paulo adianta projeto e quer 100 escolas cívico-militares funcionando a partir de julho. Secretaria Estadual da Educação divulga cronograma de consultas públicas e votações para modelo voluntário, que prevê seleção de policiais militares da reserva como monitores dessas escolas. Justiça Federal, aliás, é o STF, Supremo Tribunal Federal, como o Edson leu aqui nos seus comentários. O STF manda colégios militares adotarem cotas em todo o país. Conselho ligado ao MEC define 3 formas de guardar os celulares nas escolas. O Ministério Público de São Paulo se diz emite um parecer contra o decreto do prefeito Ricardo Nunes, que vetou o funcionamento de mototáxis na capital paulista. O Papa Francisco tem leve melhora
e a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pede orações pela saúde do Papa Francisco, que está internado há uma semana com pneumonia nos 2 pulmões. Demanda em saúde mental faz o Hospital Albert Einstein centralizar atendimento. Pesquisa liga variações no nível de colesterol ao risco de demência. Orientação oficial é para reconhecer só 2 sexos. Isso é a orientação do governo Trump. Na editoria de esportes, o Palmeiras derrota o Botafogo e chega vivo à última rodada do Campeonato Paulista. Vitória de virada por 3-1 no Allianz Parque, que é o estádio, o Palmeiras mantém chance de classificação às quartas de final da competição. A Arábia Saudita pleiteia torneio e pode fazer Rio Open mudar de data. O Rio Open é um torneio feito lá no Rio de Janeiro de tênis. Tuba do faraó egípcio Tutamés II é encontrada. O achado é o primeiro do tipo deste túmulo de Tutankhamon, descoberto em 1922. Foi a última tuba encontrada, foi do faraó Tutankhamon e agora do faraó Tutmés II. Caderno de Economia e Negócios, primeira matéria, novo cenário. Setores indicam perda de dinamismo. Resultado do varejo, da indústria e do setor de serviços em dezembro confirma desaceleração do ritmo de atividade e reforça as estimativas de produto interno bruto menor neste ano. Ainda no caderno Economia e Negócios, matéria dizendo que para analistas alta de juros vai pesar sobre a evolução do PIB, do produto interno bruto, neste ano de 2025. O produto cacau sobe 189% e pode encarecer os ovos de Páscoa, muito utilizados como presentes na Semana Santa. Sem proteção, a empresa Gerdau fala em rever investimentos. Crédito subvencionado do Plano Safra é suspenso pelo governo federal. A empresa Serena avança para vender negócios de distribuição de energia. Justiça suspende ordem de despejo da empresa Eatali em São Paulo. E a manchete do caderno C2, é a caderno de cultura e entretenimento do Estadão, a capa é uma foto inteira, na capa do cantor Ney Matogrosso. Meu nome é Ney, é o título da exposição que está funcionando lá no Museu da Imagem do Som, no MIS, e essa mostra revê a trajetória de 50 anos de carreira e as muitas facetas do músico Ney Matogrosso. A mostra reúne fotos, adereços e figurinos usados pelo Ney Matogrosso nesses 50 anos de carreira solo. No caderno Paladar, na página Paladar, da infância na feira, especialidades na culinária Iogest. Divirta-se, última chance de ver peças que falam de amor e solidão.
Livros que narram separações e o que vem depois delas ganham espaço nas livrarias dos Estados Unidos. Um novo tema para romances. O novo tema é o divórcio. O bate-volta, indicação de bate-volta deste final de semana do Estadão, são 6 destinos para fugir do bloquinho de carnaval, do agito do carnaval. Refúgio nas montanhas, a procura também dos vinhos. Com distância de São Paulo, que vão de 83 quilômetros a 270 quilômetros, os espaços oferecem contato com a natureza, com cachoeiras, com passeio nas trilhas, tudo isso para fugir do carnaval. E uma das dicas desses 6 destinos, da matéria do Estadão, é para um Hotel Fazenda Morros Verdes, na cidade de Ibiúna, que tem 4 cachoeiras e muito verde para o turista visitar. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. Na capa de editoriais, na página de editoriais do jornal O Globo, o primeiro assunto abordado pelo editorial é dizendo que o ministro Dias Toffoli persiste em desmonte metódico da Operação Lava Jato. Com mais uma decisão monocrática, quer dizer, individual, o ministro do Supremo Tribunal Federal anulou todos os casos relativos ao ex-ministro Antônio Palocci e livrando Palocci de todos os processos criminais. Segundo editorial, trata do tema: escândalo de criptomoeda põe em risco conquistas do governo Milei. Depois do sucesso inédito no combate à inflação, o argentino é acusado de manipular ativo digital para lucrar pessoalmente, quando ele fez propaganda e pediu para os argentinos comprarem criptomoedas de uma empresa chamada Libra. Ainda na área de política, matéria do jornal Globo diz que sem ambiente para anistia. À sombra da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, a cúpula do Congresso Nacional admite entraves para a pauta de Bolsonaro. E uma dessas pautas é o projeto que pretende anistiar os depredadores do dia 8 de janeiro de 2023, os depredadores das 3 sedes dos 3 poderes da República. Estratégia bolsonarista vai de ficha limpa a Donald Trump. Frentes para evitar possível prisão e para lançar candidatura do ex-presidente nas eleições de 2026 focam em mudança de lei, aprovação de projeto da anistia, manifestações e ruas. Inclusive, dia 16 próximo está marcada uma manifestação em todas as capitais brasileiras, pedindo a anistia e a não prisão do ex-presidente Bolsonaro. E também uma das frentes é pressão de cortes internacionais. De inflação à advertência, vídeos expõem reações durante a delação do tenente-coronel Mauro Cid. E aqui as fotos tiradas do vídeo em que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, ele faz uma delação, inclusive nesse vídeo ele chora, e esse vídeo foi exibido ontem em cadeia nacional pelo Jornal Nacional da Rede Globo. Delator diz que juiz do TSE
do Tribunal Superior Eleitoral repassava dados sobre o ministro Alexandre de Moraes. Cid afirmou em sua colaboração premiada que o coronel Marcelo Câmara tinha um informante na Corte Eleitoral do país para monitorar Alexandre de Moraes. Fatiamento de denúncia feita pela PGR deve acelerar o julgamento. Estratégia de Paulo Gonet foi dividir a acusação contra Bolsonaro e aliados em 5 peças, com os diferentes núcleos que atuaram na trama golpista. Para ministros do STF, medida vai permitir uma tramitação mais rápida no tribunal. O ministro Flávio Dino vai presidir a primeira turma do STF, responsável por análise do caso. E o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Mudança segue ciclo previsto no regimento da Corte e essa mudança ocorrerá no mês de outubro deste ano. Quem integra a primeira turma do STF é o ministro Cristiano Zanin, o Alexandre de Moraes, que é o relator, o Flávio Dino, que vai se tornar presidente da primeira turma, a Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux. O senador Flávio Bolsonaro mantém candidatura do pai, possível candidatura a presidente da República no próximo ano, mas admite alternativas. O senador diz que a direita poderá ter outros nomes viáveis e que Bolsonaro, se necessário, vai apoiar um deles. Já o outro filho de Bolsonaro, o Eduardo, diz que há risco de prisão e pede orações para o pai. Cotados para o governo do Rio de Janeiro acenam ao ex-presidente Bolsonaro. O atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Rodrigo Bacelar, e o atual vice-governador Tiago Pamplona, eles que pretendem ser candidatos a governador no próximo ano, cobram respeito à presunção de inocência a Jair Bolsonaro. E a matéria do jornal Globo diz que, nesse gesto, eles acenam a um apoio no próximo ano do ex-presidente da República. Atraso em programa pesa contra a ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, e petistas abrem disputa pelo comando do Ministério da Saúde. Alexandre Padilha e Chioro são favoritos à vaga em novo embate entre os grupos petistas do ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, e o ministro-chefe da Casa Civil, que é Rui Costa. A ministra Nízia Trindade reclama de fritura. E aqui as fotos, lá em cima, a foto principal da ministra Nízia Trindade, disse estar incomodada com especulações sobre a sua saída da pasta. Ela disse, é uma lástima. E aqui embaixo a foto do Alexandre Padilha, que é o nome defendido por Fernando Haddad para ser o futuro ministro da Saúde. Hoje, Alexandre Padilha é o ministro da Articulação Política. E aqui a outra foto do Arthur Chioro, que já foi titular do Ministério da Saúde e é o nome defendido por Rui Costa. No Rio de Janeiro, o PT, Partido dos Trabalhadores, celebra 45 anos, dividido por uma eleição interna. A eleição interna vai acontecer no meio do ano, quando o comando nacional do PT vai ser mudado. Hoje, a presidente nacional do PT
é a deputada federal Gleisi Hoffmann. A expectativa é de que Lula destrave impasse sobre o comando da legenda e encaminhe a ida de Gleisi Hoffmann, que vai deixar o comando, para um ministério do governo dele, do governo Lula. E essa antecipação da saída de Gleisi Hoffmann pode acontecer agora depois do Carnaval, quando o presidente promete anunciar a reforma ministerial que ele pretende fazer. Na editoria de Brasil, a primeira matéria é sobre câmeras instaladas com inteligência artificial. Vigiar e avisar. Depois de tomarem as ruas do Rio de Janeiro, totens de câmeras com inteligência artificial chegam também às ruas de São Paulo. Não só às ruas, como também aos condomínios. Além da gravação, câmera de segurança privada que usa inteligência artificial na rua Frei Caneca, em São Paulo. Imagens são compartilhadas ao vivo com a polícia. Escola vai dividir com o aluno, vai decidir como o aluno guardará o aparelho de celular. A Câmara Federal aprovou ontem um projeto que criminaliza o chamado DIPNUD. DIPNUD, o texto que ainda tem de passar pelo Senado, prevê prisão para quem criar e divulgar imagens manipuladas por inteligência artificial. E aqui a foto de duas vítimas dos DIPNUD. Aqui, essa de biquíni branco, é a atriz Isis Valverde. Ela procurou a polícia por a divulgação de fotos forjadas, fotos fake news, manipuladas, em que ela aparece nua, mas é só a cabeça dela, o corpo é de outra pessoa. E também foi vítima desse DIPNUD a cantora Ana Castela. Ela denunciou vídeos falsos na internet em que sua imagem foi usada. Agora, na editoria de Economia, nós temos a primeira matéria falando sobre emissão de dívida, apetite por dólares. A captação de empresas brasileiras no exterior cresce 151% neste início de ano e vai a 6,77 bilhões de dólares captados por empresas brasileiras lá no exterior. E essa captação aumentou 151% porque lá os juros estão mais baratos. Esse assunto, inclusive, é a manchete de hoje do jornal O Globo. Justiça anula decisão do IBAMA que reduz geração de energia lá de Belo Monte. A Vale do Rio Doce reduz investimento, mas diz que manterá projetos. Presidente Lula quer discutir preço do ovo com empresários. Com popularidade em queda pela alta dos alimentos, presidente diz que brasileiro vai voltar a comer picanha e costela. Ministro afirma que governo trabalha em alternativas para driblar os aumentos dos alimentos, dos preços dos alimentos. O Tesouro Nacional suspende financiamento ao mesmo tempo em que o presidente diz que quer conversar com os donos de granja. O Tesouro Nacional suspende o financiamento para o Plano Safra. O preço do ovo no atacado no mês de fevereiro subiu mais de 30% de acordo com dados do CPEA da USP, Universidade de São Paulo. A alta
de 189% do cacau deverá encarecer o chocolate do ovo de Páscoa. A indústria diz que não há aumento brusco. O setor investe em recheio com biscoito para baratear. Botar biscoito dentro do ovo de Páscoa. Natura, a empresa Natura, avalia a venda da Avon Internacional, e negocia essa venda com a gestora IG4. A operação envolve a atuação da marca fora da América Latina. Em 2023, a empresa já havia se desfeito de outra empresa, a Body Shop. O Rio terá a primeira piscina de ondas indoor na Barra Olímpica. Com chip quântico, a Microsoft vê uma revolução, na indústria e na inteligência artificial. Editoria de mundo do jornal O Globo desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. O 47º presidente. Torniquete trampista. Torniquete é um instrumento usado para apertar. Torniquete trampista. Governo do republicano pressiona a Ucrânia a ceder aos Estados Unidos direitos de exploração de recursos minerais em seu território. O México não vai tolerar invasão da soberania, diz a presidente Sheinbaum. Chefe do Estado mexicano faz alerta após Estados Unidos designarem cartéis de drogas do país como organizações terroristas. Na Bolívia, Morales desafia justiça e se lança candidato novamente à presidência da República. Proibido legalmente de concorrer, o ex-presidente afirma que disputará a eleição, vai ser em agosto próximo, pelo partido Frente para a Vitória. Eita, aqui é a foto de Evo Morales, ele querendo ser presidente de novo da Bolívia. Evo Morales rompeu com o seu histórico partido, o MAS. O Hamas faz a primeira entrega de corpos de reféns a Israel. O grupo terrorista devolveu restos mortais de 4 pessoas, mas após exames forenses de DNA, militares israelenses confirmaram a identidade de apenas 3 corpos e alegaram que a mãe dos 2 meninos não estava naquela leva. É outro corpo, porque o DNA não bateu. A ONU condenou a encenação, a cerimônia performática que o Hamas fez para entregar os 3 corpos. Aqui na área de saúde, o Globo traz uma entrevista com o diretor executivo da rede de hotéis, da rede de hospitais, da rede de hospitais, Rede D'Or. Ele é o Paulo Mull, e nessa entrevista ao jornal O Globo, ele está no comando do maior grupo de hospitais privados do país. Ele é economista, o Paulo Mull. Ele detalha os impactos recentes da tecnologia nos exames e na prática clínica também. Hoje já se faz cirurgia robótica através de inteligência artificial. E ele explica como tem investido em metas de sustentabilidade. Uma frase tirada aqui para o jovem diretor executivo da Rede D'Or de hospitais. Ele disse: a inteligência artificial humaniza a relação do médico com
o paciente. No posto de CEO, de diretor executivo há 5 anos, da Rede D'Or de hospitais, Paulo é o caçula de Jorge Moll Filho, criador do conglomerado hospitalar, onde começou a trabalhar no fim dos anos 90, ele começou como estagiário lá no Hospital Barra D'Or do Rio de Janeiro. Com essas notícias das páginas internas do jornal O Globo, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025, agradecendo a sua audiência, convidando você a acompanhar com a programação da TV da Transparência e até a próxima oportunidade. Obrigado.